Fala pessoal, tudo bom? Minha gente, essa questão de força de atrito ela é bem interessante porque nesta questão nós temos duas coisas aí que aparentemente são incomuns. A primeira coisa é que ela junta a parte de dinâmica, a parte da explicação do movimento, com a parte da cinemática, com a parte da descrição do movimento. Então a gente vai precisar lembrar da equação de Torricelli, por exemplo, para resolver essa equação, ok? A segunda coisa que eu acho interessante dessa questão é que em muitos problemas a gente vai, na hora que a gente vai ali fazendo o diagrama de forças, né? A gente coloca a força normal lá do corpo, coloca a força-peso atuando no corpo, né? E em muitos problemas a normal se cancela com o peso. Agora veja que eu estou dizendo que é em muitos problemas, mas que não é em todos os problemas, ok? Inclusive, nesse problema é interessante porque como o corpo ele acelera aqui, olha, na vertical, então isso vai fazer com que essa normal aqui e esse peso não possam ser cancelados porque eles vão ter intensidades diferentes, ok? Então fica ligado aí o que é que a gente vai fazer para resolver a questão. Então, primeira coisa que é importante, que é sempre o que a gente faz, não é? Separe os dados, leia a questão com carinho. A questão diz pra gente que a aceleração da gravidade terrestre vale 10 metros por segundo ao quadrado, que a aceleração com que o elevador sobe é de 6 metros por segundo ao quadrado. Essa informação é importante, olha, a gente já sabe que a aceleração do elevador vai ser para cima, que o nosso bloco vai ser jogado com a velocidade de 2 metros por segundo, e aí ele vai ser jogado, vai andar aqui, olha, dentro do elevador, vai começar a se deslocar, porém esse bloco vai parar. Ok? Depois disso, depois dele ter percorrido uma certa distância, ele para. E a questão diz pra gente que o coeficiente de atrito cinético entre a superfície do elevador e a superfície do bloco vale 0,25. E a pergunta é exatamente essa. Ele quer saber quantos metros esse bloco vai ter se deslocado dentro da superfície do elevador. Ok? Então veja, a questão é uma coisa bem importante, que a questão não deixa claro qual é a unidade que ele quer para o ΔS. Vamos encontrar em metros, que é a unidade do sistema internacional, tranquilo? Então vamos lá, primeiro passo da gente sempre é fazer o diagrama de forças. Então eu já desenhei aqui o bloco para vocês e vamos fazer o diagrama de forças. Então primeiro passo, diagrama de forças, aí vamos nós. Força que a superfície do elevador faz sobre o bloco tem duas, né? Essa primeira que eu estou marcando é a força normal, a força perpendicular à superfície do elevador. A força que a terra faz puxando o bloco, para baixo, que é a força-peso, e, porventura, a força de atrito, a força contrária à tendência do movimento. Essas são as forças que atuam nesse bloco. Alguém pode estar se perguntando, mas Diego, não teve a força que alguém fez para jogar o bloco para frente? Sim, é verdade. Um dia atuou uma força para frente para fazer o bloco se movimentar, mas perceba, depois que o bloco saiu da mão dessa pessoa, a única força que atuou no bloco na horizontal, paralela à superfície do elevador, foi exatamente a força de atrito que fez o bloco parar. Ok, gente? Então, o que acontece é que saiu da mão, a gente já não contabiliza mais essa força. Aí agora, a única força que atua no bloco é aquela que faz o bloco parar na direção horizontal, que é exatamente a força de atrito. Tranquilo, pessoal? Então, primeiro passo, diagrama de forças feito. O segundo passo é localizar a aceleração. Minha gente, aí está o grande charme da questão. É que nós temos duas acelerações. Uma aceleração vertical, que é a aceleração do elevador, que é para cima, né? Olha, você consegue visualizar ainda aqui, olha, a aceleração do elevador. E também nós temos uma aceleração que é a aceleração horizontal, aquela que faz o bloco exatamente parar. E olha, lembre-se que a aceleração e a força resultante sempre estarão na mesma direção e no mesmo sentido. Por isso, se a força de atrito vai fazer o bloco parar, não é? Então isso quer dizer que se o bloco se desloca para a direita, a força de atrito vai estar para a esquerda e a aceleração também é para a esquerda. Então esse é o grande charme da questão. É que nós temos nessa questão uma aceleração paralela ao piso do elevador, que é exatamente essa aceleração que eu marquei de verde, e temos uma aceleração, olha,
que é perpendicular ao piso do elevador, que é a aceleração do elevador vertical para cima. Então agora o que a gente vai fazer é o primeiro passo já foi feito, o segundo passo localizar a aceleração a gente já localizou, o terceiro passo é armar a segunda lei de Newton. Só que aí vem o detalhe, como nós estamos falando que nós temos duas acelerações, uma na vertical e uma na horizontal, a gente vai avaliar então isso aí separadamente. Vamos começar então com a vertical. Avaliando a vertical, nós temos que na vertical, olha, como o corpo acelera para cima, então nós temos que a força para cima, ela vence a força para baixo, ou seja, a força normal, ela é maior do que a força peso, não é? A normal vai ser maior do que o peso, afinal de contas o cara acelera para cima. Então como é que fica a nossa segunda lei de Newton? Como é que fica a força resultante, que vai ser igual a massa vezes a aceleração nesse caso? Vai ser igual a como? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração, só que a aceleração na vertical, ok, minha gente? Então bem importante isso aí. Então vamos aí começar a calcular com os dados que nós temos. Então a gente sabe que o peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, não é? E aí a questão não dá o valor da massa, mas não fica preocupado. Se a questão não dá o valor da massa, é porque em algum momento a gente vai poder, então, simplificar a informação que é a massa. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, vai ficar normal menos o peso, que é a massa vezes a gravidade, é igual a massa vezes a aceleração na vertical. E aí nós temos que a normal vai ser igual, menos a massa vezes a gravidade, que é 10, vai ser igual a massa vezes a aceleração na vertical, que é a aceleração do elevador, que vale 6 metros por segundo ao quadrado, tranquilo? E aí a gente vai passar esse 10m que está negativo para o outro lado, e aí ele vai ficar positivo, então vai ficar que a normal vai ser igual a 6m mais 10m. E 6m mais 10m é igual a 16m. Então essa informação ela vai ser muito útil para a gente resolver o nosso problema, ok, minha gente? Agora chegou a hora da gente fazer a avaliação na horizontal. Então, fazendo a avaliação na horizontal, como é que vai ficar então aí a nossa força resultante, ok, gente? Primeiro passo, diagrama de forças feito. Segundo passo, localizar a aceleração. Já localizamos. Agora, vamos armar a segunda lei de Newton para a horizontal. Então, vai ficar aqui a força resultante é igual a massa vezes a aceleração na horizontal, tranquilo? Massa vezes a aceleração na horizontal. Então, como nós só temos na horizontal uma força atuando no bloco, perceba que só temos a força de atrito, então ficou fácil, né? Ela já é a nossa força resultante. Então vai ficar que a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração na horizontal. Só que como é que se calcula a força de atrito? É o coeficiente de atrito cinético vezes o valor da força normal, que vai ser igual a massa vezes a aceleração na horizontal. Pessoal, perceba que a gente já fez no primeiro momento aí, olha, o cálculo do valor da força normal. Exatamente o valor da força normal foi o que a gente achou aqui em cima, olha. A força normal vale 16 vezes a massa, 16m. Então vamos substituir. Então, como é que vai ficar então a situação? Vai ficar coeficiente de atrito cinético, que a questão deu pra gente, né? Vale 0,25. Então vai ficar 0,25 vezes a normal, que é 16m, vai ser igual a m vezes a aceleração na horizontal. Tranquilo, pessoal? E aí, como aparece m de um lado da igualdade e m do outro lado da igualdade, a gente pode simplificar. Foi aquele momento que eu disse para você não ter desespero, porque a gente sabia que se a informação não foi dada é porque em algum momento ela iria ser simplificada. Então, no final das contas, 0,25 vezes 16 vai dar uma aceleração horizontal de 4 metros por segundo ao quadrado. Gente, e por que essa informação que a gente acabou de encontrar é tão importante? Porque não esqueça que a pergunta da questão é saber quantos metros o bloco andou depois de ser jogado, não é? E aí a gente pode resolver esse problema agora usando uma equação muito conhecida do movimento retilíneo uniformemente variado, que é exatamente a equação que chamamos de equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes
o ΔS, que é o que a gente quer saber. Perceba que a gente precisava da aceleração. A gente descobriu, não esqueça que essa aceleração é exatamente a aceleração horizontal, aquela em que o bloco está se movimentando paralela à superfície do elevador. Então agora chegou a hora de substituir, não é? Porque a velocidade final do bloco é zero, o bloco vai parar, não é? Então vai ficar zero ao quadrado, vai ser igual à velocidade inicial dele, que é 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração dele, que é 4, né? Vezes o ΔS. Pessoal, é lógico que como o cara está freando, você sabe que nesse caso o movimento é chamado de retardado. Sendo assim, então eu vou colocar que essa aceleração, ao invés de ser 4, ela vai ser menos 4, ok? Então, menos 4 vezes o ΔS. E aí a gente vai ficar no final das contas, olha, 0 é igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos 8 ΔS. Passando 8 ΔS para o outro lado, nós temos 8 ΔS igual a 4, e aí vai ficar então que o ΔS é igual a 4 dividido por 8, ΔS vai ser igual a meio metro. Não é? Como eu disse, a questão não deixou especificada aí em que unidade ele queria, por isso eu botei no sistema internacional, mas também poderia colocar 50 centímetros sem nenhum problema, ok? Afinal de contas, a gente não está especificando qual é a unidade que a gente quer. Mas perceba que foi uma questão bem elegante, não é? Os detalhes da questão foram citados aí na resolução. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.